Celestial, graças te damos nessa noite pelo teu grande amor com que nos amou. Pai, nós queremos dizer que recebemos esse amor por meio da obra perfeita de Cristo Jesus lá na cruz. Senhor, gratidão por ter rogado ao Pai para que Ele enviasse o Espírito Santo para estar conosco 24 horas por dia. Nós somos gratos nessa noite. Estamos aqui para oferecer esse culto ao Senhor, culto de celebração, culto de adoração. Por isso, Pai, nós pedimos ao Senhor, receba esse culto agora, em nome de Jesus, com os nossos aplausos, com os nossos gritos, com as nossas declarações. Nós queremos dizer, Senhor, que amamos ao Senhor. Que muito em breve nós estaremos aplaudindo o Senhor Jesus, mas vendo Ele como Ele é. Eu saúdo com a graça e a paz do Senhor Jesus. Podeis assentar, por gentileza. Você está feliz com Jesus, meu irmão? Eu quero compartilhar com você algo que queima em meu coração. O tema é a permanência na bênção. E o título é Do Nada para o Nada e do Nada para o Tudo. É um ensino, eu quero passar para você nessa noite, para que você possa pegar princípios para a sua vida, em todas as áreas. Amém, queridos? Então, Marcos, vamos começar lendo Marcos capítulo 8, versículo 10 a 21. Marcos 8, 10 a 21. Logo a seguir, tendo embarcado juntamente com seus discípulos, partiu para as regiões de Dalmanuta. E saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele, e tentando-o, pediram-lhe um sinal do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse, mais ou menos assim, por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se lhe dará sinal algum. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães, e no barco não tinha consigo senão um só. Guarde isso, eles esqueceram de levar pães. Preveniu-os Jesus, dizendo, vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si, é que não temos pão. Jesus, percebendo, lhes perguntou, por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes, tendes o coração endurecido? Tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais de quando partiu 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles, 12. E de quando partiu 7 pães para os 4.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam, 7. Está falando das 2 multiplicações de pães. Ao que lhes disse Jesus, não compreendeis ainda? Não compreendeis ainda? Jesus é um mestre por excelência, né? Queridos, o título é Do Nada para o Nada e do Nada para o Tudo. Mas o tema é a permanência na bênção. Queridos, é muito fácil chegar ao sucesso, em qualquer área da sua vida. O difícil é permanecer nele. E para permanecer no sucesso, é que eu estou agora passando para vocês alguns princípios que nos mantêm na bênção que o Senhor já conquistou para nós.
Então nós vamos ver essa trajetória de como aprender esses princípios na prática. Então nesta mensagem vamos ver diversas narrativas que contam algumas experiências de quando os discípulos estavam com Jesus caminhando aqui na terra. Tempos em que os discípulos não tinham nada para comer, e tempo que os discípulos tinham em abundância. Então nós descobrimos que nem só as circunstâncias ruins podem nos afundar, e sim também as bênçãos, se não soubermos nos manter nela. E isso acontece quando não estamos ainda preparados para recebê-las. Então as bênçãos de Deus estão disponíveis para todos os filhos de Deus. A abundância está disponível para todos os filhos de Deus. É nós que precisamos nos preparar e nos apropriarmos para recebê-las e para permanecermos nelas. Quando as bênçãos de Deus começam a se manifestar em nossa vida, é necessário recebê-las com ações de graça, ou seja, com gratidão no coração. Tudo aquilo que recebemos de Deus, nós temos que receber com gratidão no coração. Em seguida, se faz necessário reconhecer que toda boa dádiva provém de Deus. Ou seja, tudo aquilo que você reconhece, você honra. Tudo aquilo que você honra, você oferta e se dedica. Então, se eu reconheço que tudo que tem na minha vida é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus, então eu reconheço que isso veio de Deus, e se eu reconheço, eu honro, se eu honro, eu oferto, se eu oferto, eu me dedico a isso. Aleluia. Glória a Deus. Sair do nada para o tudo é obra de Deus. Amados, existe um processo, mas também existe, quando eu aplico princípios, o de repente de Deus. Então sair do nada para o tudo é obra de Deus, e eu quero aplicar em todas as áreas da nossa vida. Você pode aplicar isso no casamento, você pode aplicar isso na relação com os filhos, você pode aplicar nos estudos, você pode aplicar nas finanças, na vida ministerial, profissional, a área que você quiser. Deus, Ele pode te dar um de repente, Ele pode fazer você sair do nada para o tudo. Aleluia. Do nada para o tudo é obra de Deus. Aleluia. Jesus decidiu abençoar Pedro, porque ele emprestou o seu barco para Jesus pregar a palavra de Deus, e Deus não fica devendo nada para ninguém. Então, certa feita, Pedro estava trabalhando e não pegou nada, e então ele não tinha nada para oferecer ao Senhor, então ele oferece o seu próprio barco, e a partir daquele oferecimento do barco, Jesus se sentiu honrado e abençoou Pedro, enchendo o barco dele de peixes. No entanto, quando aquele que foi abençoado não aciona os princípios de gratidão, princípio da honra, ao dono da bênção, inicia um processo que leva do tudo para o nada novamente. Vou repetir isso aqui. Então, no entanto, quando aquele que foi abençoado, uma pessoa foi abençoada por Deus, mas ele não sabe permanecer na bênção, porque para permanecer na bênção, você tem que acionar o princípio da gratidão e da honra ao dono da bênção. Eu preciso honrar o dono da bênção e não honrar a bênção que eu recebi. Meu Deus! Porque se a pessoa não honra o Senhor, não é grata, então ela inicia um processo que leva do tudo para o nada novamente. Mas o amor de Deus é tão grande, e a graça de Jesus é tão maravilhosa, e a comunhão do Espírito Santo trabalha em nossas vidas, o amor de Deus e a graça de Jesus Cristo de uma forma tão tremenda, que só não é abençoado quem não quer ser abençoado. Para sairmos do nada para o tudo, se faz necessário acionarmos juntos, com os princípios de gratidão e honra, o princípio de dar. Está aí então 3 princípios. Diga comigo: gratidão, honra e o princípio de dar com generosidade. Então, para permanecer na bênção, você precisa ser grato, gratidão, precisa honrar, e você precisa se manter na bênção, dando com generosidade. É isso que a Bíblia está dizendo. Para sairmos do nada para o tudo, se faz necessário acionarmos esses princípios. Deus sempre faz o milagre com aquilo que você já tem e oferece a Ele. Deus sempre faz o milagre com aquilo que você já tem
e com aquilo que você oferece para Ele. Ou seja, aquilo que você tem, você coloca nas mãos dEle. Jesus sempre perguntou para as pessoas: o que tendes? Antes de qualquer milagre ele dizia: o que tendes? Trazei-o a mim. O que tendes? Trazei-o a mim. E abençoando, o milagre acontecia. Aleluia, glória a Deus. A permanência na bênção depende da continuidade na gratidão, honra e o dar com generosidade. Então vamos entender tudo isso agora. Primeiro ponto da mensagem: do nada para o tudo. Ou seja, pessoas que não tinham nada e de repente eles começam a ter tudo. Lucas 5, isso é possível, pastor? É possível. Lucas 5, de 1 a 9, acompanhe comigo, olha lá. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, eu sonho com esse dia, que as multidões vão apertar aqui para a igreja, não para receber bênção, mas para ouvir a palavra de Deus, olha lá. Olha lá. Aconteceu ao apertar a multidão para ouvir a palavra de Deus, aleluia, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Olha aí, nada apanhamos, toda noite, olha lá. Mas sob a tua palavra lançarei as redes. Pedro está dizendo: nós não pegamos nenhum peixe, mas porque o Senhor quem está falando, eu vou lançar mais uma vez. Olha lá. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes as redes. São detalhes. Então, na palavra de Jesus, eles lançaram e apanharam grande quantidade de peixes, e rompia-se a rede, as redes estavam se rasgando de tanto peixe. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, os 2 barcos, a ponto de quase ir a pique, a ponto de ter tanto peixe no barco, a ponto de quase afundar os 2 barcos. Irmãos, alguns instantes atrás eles não tinham nada, saíram do nada para a abundância, do tudo. Meu Deus! Eles não tinham nada, então Simão emprestou o seu barco para Jesus pregar, e saíram do nada para o tudo. Amados, tem pessoas que reclamam da vida econômica, reclamam de situações, mas, queridos, se você não tem nada, oferece o que já tem. Ele não tinha nada para comer, mas ele tinha um barco. Pastor, como é que eu posso fazer isso? Meu irmão, você pode não ter nada, você não pode ter nenhuma oferta para ofertar na casa do Senhor, mas você tem a sua casa para receber o grupo familiar lá. Aleluia. Pedro falou assim: eu só tenho o barco, eu não peguei nada, tenho um barco. Então ele emprestou o barco para Jesus pregar. Então, meu irmão, quem sabe se você não emprestar sua casa para Jesus pregar, quem sabe não vai mudar a tua família. Quem sabe se você receber Jesus, a igreja, o grupo familiar não é despesa, grupo familiar é honra, porque você está recebendo a arca de Deus, você está recebendo Jesus Cristo na sua casa. Quem sabe se você tiver essa consciência a partir de hoje, e no dia de grupo familiar, você simplesmente arruma melhor a casa, porque você vai receber Jesus. Aleluia. E na pessoa do líder ele vai pregar, e se ele pregar, de repente o seu barco pode sair do nada para o tudo. Aleluia. Pedro não tinha nada, ele só tinha o barco, e ele emprestou para Jesus. Jesus se sentiu tão honrado. Aleluia. Glória a Deus. Diga comigo agora: do pouco para o muito. Depende das decisões nossas, amados. Agora o Pedro tinha o barco cheio, só que passou um tempo, aquela abundância, ela foi mirrando. Vamos entender isso agora. Primeira, multiplicações de pães, do pouco para o muito. Mateus 14, de 13 a 21, olha lá. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco, para um lugar deserto à parte, sabendo as multidões, vieram da cidade, seguindo por terra.
Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhes disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhe disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão, diga comigo, 5 pães e 2 peixes. Há pouco tempo atrás Jesus não estava com o barco cheio, agora só tem 5 pães e 2 peixes. Então agora, daquela abundância, eles foram para o pouco. Mas agora nesse próximo episódio, nós vamos do pouco para o muito. 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-mo. Ou seja, aquilo que você tem, porque é a partir daquilo que você tem que eu faço milagre. Não é do que o outro tem, é do que você tem é que Deus faz milagre. Trazei-mo aqui, e tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e 2 peixes, que é o pouco, olha lá, 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Jesus transformou 5 pães e 2 peixes, o pouco que eles tinham agora. Antes eles não tinham nada, agora eles tinham pouco. Jesus transformou o pouco em 9 toneladas de alimento aproximadamente. Transformou o pouco no muito. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos. Então de 5 pães agora e 2 peixes, agora sobrou 12 cestos. Então eles saíram do pouco para o muito. Alimentou todo mundo e ainda sobrou bastante, 12 cestos. De 5 pães os discípulos foram para 12 cestos. Então se tinha 12 cestos, 12 discípulos, podemos dizer que sobrou 1 cesto para cada discípulo. Aleluia. Passando mais um tempo, o terceiro ponto é do muito para o menos. Então agora eles têm 12 cestos, que era o muito, porque eles só tinham 5 peixes, agora nesse momento. E agora dos 12 cestos, eles vão diminuir de novo. Pastor, o que você está querendo ensinar para nós? Eu estou querendo ensinar sobre vida financeira, vida econômica. E você pode aplicar em todas as áreas da sua vida. Você está percebendo que tem altos e baixos? Do nada para o tudo, do tudo para o nada, do pouco para o muito e do muito para o menos. Olha lá o que diz a Bíblia. Segunda multiplicação de pães agora. Mateus 15, 32 a 38. Acompanhe comigo. E chamando Jesus os seus discípulos, disse: tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer, e não quero despedi-lo em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Mas os discípulos lhe disseram: onde haverá neste deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Perguntou-lhe Jesus. Sempre Jesus vai perguntar essa pergunta: quantos pães tendes? Ou seja, o que você tem na sua mão? Responderam: 7 pães, 7 agora, e alguns peixinhos. Então eles estavam com 12 cestos de pães, de peixes, agora baixou para 7. Meu Deus. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes, e dando graças partiu e deu aos discípulos e estes ao povo. Todos comeram e se fartaram. Do que sobejou, recolheram 7 cestos cheios. Por que eu falei agora do muito para o menos? Porque na primeira multiplicação sobrou 12 cestos, agora na segunda sobrou só 7. Então se for analisar em relação aos discípulos, 5 discípulos agora ficou 100. É 12. De 7 pães, os discípulos foram para... De 7 pães e os discípulos foram para 7 cestos. 5 discípulos ficaram sem cesto. Foram do muito para o menos. E agora, quarto ponto. Eles estão com menos agora. Tinha 12 cestos, agora só tem 7 cestos. Então, do menos, diga comigo, do menos para o menos ainda.
Este fato aconteceu depois da morte e ressurreição de Jesus. Lucas 24, 36, 43. Olha lá. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles, isso depois da ressurreição, e lhes disse: paz seja convosco. Eles estavam fechadas as portas, Jesus atravessa a parede com o corpo ressuscitado e diz: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos, atemorizados, acreditaram estarem vendo um espírito. Eles falaram: é um fantasma, porque passou com as portas fechadas. Olha lá. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Jesus está perguntando para nós: por que estáis perturbados? E por que há dúvida em vossos corações? Vede as minhas mãos e meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Jesus está dizendo: sou eu mesmo, eu ressuscitei. Um espírito não tem carne nem tem ossos, porque o corpo de Jesus agora era corpo glorificado. E aí, para Jesus provar isso para eles, olha o que Jesus fala. Dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda estava duvidando, irmãos. Por causa da alegria, estava tão alegre que falou: será que é ele mesmo? E estando admirados, Jesus lhes disse, de novo, a mesma pergunta: tendes aqui alguma coisa que comer? Sempre quando você fala assim: Senhor, eu estou passando por isso, passando por aquilo, sempre você vai ouvir de Jesus: o que você tem aí? É a partir do que você tem que eu vou abençoar e fazer os milagres. Olha lá. Então lhe apresentaram leia comigo, apresentaram um pedaço de peixe assado. Escute, olha lá. Então agora nós vemos, do menos para o menos ainda. De 7 cestos cheios, agora só tinha um pedaço de peixe. Nenhum peixe inteiro não tinha. Mas o que é importante em todas essas fases aqui é que o que você tem, você precisa colocar nas mãos de Jesus. Esse é o ensinamento, esse é o foco. Precisamos colocar na mão de Jesus aquilo que temos. E o que eles tinham agora? Um pedaço de peixe assado e um favo de mel. Olha o que Jesus diz: e ele comeu na presença deles. A seguir Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Aleluia. Queridos, então agora eles estavam apenas com metade de um peixe, um pedaço de peixe. Mas se você colocar, mesmo que seja uma metade nas mãos de Jesus, você pode sair dessa metade para o tudo de novo. Então agora de novo, da metade ou de um pouco, do nada para o tudo de novo. A segunda pesca milagrosa, maravilhosa. João 21, de 1 a 14, acompanhe comigo. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos, junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Pedro tinha traído Jesus, Pedro estava angustiado, voltou a trabalhar na sua empresa de pesca. Olha lá. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite, de novo, nada apanhavam. Continua, por gentileza. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia, todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Queridos, é muito fácil quando a gente não tem nada, a gente nem reconhecer Jesus. Como é que reconhece Jesus? Sendo grato, honrando e dando com generosidade. Então, quando não temos nada, nós somos tentados a não ser grato, a não honrar o Senhor e a não dar com generosidade. Os discípulos agora foram do nada para o tudo, porque acionaram princípios de gratidão, honra e deram com generosidade. Honra e deram com generosidade. Vamos até o versículo 14.
Pode um pouquinho mais, Ezequiel, 21, pode continuar. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava, João, disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, vestiu a roupa, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, aproximadamente 90 a 100 metros. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes. Então, enquanto ele estava a noite inteira lá tentando pegar, Jesus já estava fazendo o peixinho assado na praia. Jesus já estava com peixe. E Jesus orienta eles a pescarem. E agora lá, ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Amados, ninguém é obrigado a dar dízimos e ofertas, mas eu estou ensinando você a maneira correta de dar, se assim você quiser fazer. Se dá dízimo e oferta com gratidão, se dá dízimo e oferta para honrar o Senhor, se dá dízimo e oferta quem é generoso. Porque o próprio Jesus está dizendo assim, Jesus está dizendo, trazei alguns dos peixes que acabaram de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Na primeira pesca a rede rompeu. Por quê? Porque eles não ofertaram, não dizimaram. Mas na segunda agora, Jesus falou assim: trazei-me. E agora 153 peixes. Por que eu sei que é dízimo? Porque se dá dízimo quando conta. A primeira não contou. A primeira não falou quantos peixes que era, a segunda contou. Agora Jesus disse: trazei-me dos peixes que pescaram. E então Pedro foi lá e contou, porque para trazer para Jesus tem que contar. 153 grandes peixes, e não obstante serem tanto, a rede não se rompeu. Ou seja, eles estavam permanecendo agora na benção. Aleluia, continua, olha lá. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Querido, dizimar e ofertar é sinal de relacionamento com Cristo. Pastor, eu não tenho relacionamento com Cristo. Não dizime, não oferte. Pastor, eu tenho relacionamento com Cristo. Dizime e oferte com a motivação correta, com gratidão, com honra e com generosidade. Aleluia. Pastor, mas querido, se você dizimando errado, Deus já te abençoava. Imagina dizimando certo. Olha lá. Disse-lhe Jesus: vinde e comei. Ou seja, vinde, tenha relacionamento comigo. Então, cultuar, dizimar, trabalhar para o Senhor na igreja é relacionamento. Aceitar o grupo familiar na sua casa é relacionamento. Servir ao Senhor é relacionamento. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Aleluia. Olha lá. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era essa a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Ele se manifestou 3 vezes, já era a terceira vez que ele se manifestava. Ouça isso: os discípulos agora foram do nada para o tudo novamente, porque acionaram os princípios da gratidão, da honra e deram com generosidade. Queridos, eu vou contar um segredo para vocês. Sabia que faz tempo que eu parei de dar dízimo? Eu parei de dar dízimo faz tempo, eu comecei a dar tudo. Aleluia. Pastor, como é que é isso? Às vezes eu venho para a igreja e o Senhor coloca o que é para mim ofertar. E eu oferto aquilo que Ele colocou no meu coração. Só que nunca é a menos do que eu ofertaria, é sempre a mais. Teve vezes que Ele dizia assim: dá tudo que você tem na carteira. Eu dei, porque isso é eu com Ele. Eu estou dando um exemplo meu. Relacionamento. Aleluia. Estuda a história. Tem pessoas que viveram com 10 e deram 90,
Mas relacionamento, não faça isso se você não tem relacionamento. Agora, eles contaram os peixes, 153 grandes peixes, e trouxeram alguns dos peixes grandes para Jesus, porque Jesus precisava? Não, Jesus já tinha o dele assado. Pastor, eu vou dar o dinheiro porque Jesus precisa? Não, é porque Jesus tem uma obra aqui na terra que precisa se estender, Ele tem um reino aqui na terra que precisa se estender, e para isso é necessário ainda recursos. Ele já tinha o seu peixe assado. Então por que Jesus pediu para trazer-lhes alguns dos peixes que apanharam, se Jesus já tinha peixe? Para ensinar que a permanência na bênção depende do reconhecimento de quem é Ele. Jesus Cristo é o dono de todas as bênçãos que pela graça nos deu abundantemente. Então, quando o Senhor nos fala da questão de ofertar e dizimar, Ele está dizendo, tira do teu coração dinheiro. Aonde está o teu tesouro? Aí está o teu coração. Então, se o teu coração está no dinheiro, você não vai ofertar e dizimar, e não vai permanecer na bênção. Mas se o seu coração está em Jesus, o dinheiro vem no vagão de trás. Enquanto houver gratidão, honra pela graça, eu quero convidar o Ministério da Música. Enquanto houver gratidão, honra pela graça, você continuará recebendo. Para que receber tanto, pastor? Para dar com generosidade. Meu irmão, escute, querido, por que essa igreja prega tanto sobre o governo? Porque se você necessita de um pacote de arroz por mês, então você não pode ajudar ninguém, você não pode transbordar na vida de ninguém. Olha a conferência transbordar. Você não pode favorecer ninguém, porque você tem um pacote de arroz e você necessita de um pacote de arroz. Mas o que nós estamos pregando é para você sair do nada para o tudo, para você ter abundância, ter 20 pacotes de arroz, e você fala assim, eu vou viver com 5 pacotes por mês, eu vou dar 5 e vai sobrar 10 para eu negociar. Isso é abundância. Aleluia. Glória a Deus. Para que tanto recurso, pastor? Para que as obras vivas que Deus preparou para que andássemos nela, para que nós possamos financiar essas obras, para usufruir com a sua família e para ajudar quem precisa. Por isso Jesus disse em João 10:10, olha lá, a parte B. João 10:10, a parte B. Só a parte de baixo, ó. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Meu irmão, quem tem abundância, ele faz oração do trono para a terra. Quem não tem abundância, ele faz oração da terra para o trono. Por isso, diante do trono, a pessoa diante do trono, ele vai contar os problemas dele para Deus. Meu irmão, Deus não quer saber o que o diabo está fazendo na sua vida. Tem muitos cristãos que chegam diante de Deus e começam a dizer, Deus, o diabo está fazendo isso e isso na minha... Deus fala assim, para de ser portador de más notícias. Nós somos chamados para ser portador de boas novas. Há uma diferença de você estar diante do trono e você começar a se lamentar. Mas a Bíblia diz que nós estamos assentados em Cristo Jesus, nas regiões celestiais. Então, se nós estamos assentados com Cristo, nós não estamos diante do trono, nós estamos no trono. E no trono você vai olhar para o problema, você nem vai lembrar do problema, você vai dizer assim, Pai, graças eu te dou, porque o Senhor sempre me ouve. É essa oração, é diferente orar no trono de diante do trono. Diante do trono você fica, Deus, a minha vida está um caos, Deus, eu estou precisando, aqui está teu servo. Diante do trono, oração na terceira dimensão. Mas no trono, oração na quarta dimensão, na dimensão do Espírito Santo de Deus. Você começa a dizer assim primeiro, Pai, sempre te dou graças, porque o Senhor sempre me ouve. Ah, Pai, sempre há uma porta de escape, e por isso eu me regozijo nessa porta de escape. Pai, eu louvo e te bendigo, porque os anjos do Senhor têm ministrado a meu favor, têm ministrado a favor da minha família, e as coisas têm acontecido de uma forma extremamente tremenda, maravilhosa, gloriosa. Você está vendo a diferença de orar no trono e diante do trono? Você não fica falando o que o diabo está fazendo na sua vida, você fala o que a palavra diz que o Senhor Jesus já te deu, já fez na sua vida.
Aleluia. Você começa a entender que você tem abundância. Por que muitos não permanecem na abundância? Porque não acionam o princípio da gratidão, da honra e de dar com generosidade. Quando você aciona esse princípio em Cristo Jesus, então você permanece na benção. Sabe por quê? Porque você só tem aquilo que honra. De novo, você só tem aquilo que honra. Deixa eu falar um pouquinho, colocar um melzinho na sua boca. Tem muitas pessoas que não fluem na vida porque você deixou de honrar alguém. Pastor, quem? Meu irmão, a primeira pessoa que vocês têm que honrar é o seu pai e sua mãe. Se não honrar pai e mãe, não vai para frente. Tem muitas pessoas que estão travadas na vida porque não honram pai e mãe. Posso ouvir um amém aí? Eu vou encerrar, mas tem muita água para passar ainda. Escute. Para que receber tanto? Para ser bênção, para ser um canal de bênção. Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios 8:9.